Efésios capítulo 5, os versículos 15 a 17. Efésios 5, de 15 a 17. Diz assim a santa, perfeita palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O tema da mensagem desta noite é sabedoria para o ano que vem. Sabedoria para o ano que vem. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra. Ó Pai, nós somos pecadores, a Tua palavra é santíssima, porque o Senhor é santo. E por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra, que o Senhor, Pai, pedimos, use o Teu Santo Espírito para falar aos nossos corações, para que não seja um homem que é pecador, repetindo palavras, mas para que seja o Teu próprio Espírito Santo falando no mais profundo dos corações. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, sabemos que a Tua palavra nos edifica, nos repreende, nos exorta e nos direciona. E é por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor haja sobrenaturalmente nesta noite, falando no mais profundo do nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo final de ano, os nossos pensamentos, eles são dirigidos em boa parte às expectativas do ano que vem. Como será o ano que vem? O que acontecerá no ano de 2025? Eu me lembro que alguns anos atrás, em 31 de dezembro de 2019, nós estávamos aqui e eu fiz as mesmas perguntas. E no começo de 2020 começou uma pandemia. Nós não esperávamos, ninguém esperava. E aí cá estamos nós novamente, olhando para um ano que está chegando daqui a menos de uma hora e com essas expectativas. Como será 2025? Será que eu terei problemas de saúde? Ou será que a minha saúde ficará estável durante o ano? A saúde dos meus familiares? Acontecerá alguma coisa diferente? Ou tudo ficará tranquilo? Eu continuarei com emprego, com a renda que eu tenho agora? Melhor, pior? O que acontecerá em 2025, na vida familiar, emocional, sentimental? Haverá mudanças ou será algo estável? A minha família estará segura ou passará por situações difíceis de serem enfrentadas? Nós não sabemos. O futuro é algo de fato misterioso. E quando falamos em futuro, não é um futuro 2030, é amanhã, é o próximo ano. Nós não sabemos o que vai acontecer. Se fosse possível ter acesso ao futuro, algumas pessoas pagariam milhões para ter acesso a algumas informações do ano que vem. Algumas pagariam bilhões. Imagine, por exemplo, alguém ter a chance de saber quanto estará o dólar em fevereiro do ano que vem. Isso daria a chance de comprar, vender, ou o valor de algumas ações, ou os principais acontecimentos do ano que vem, do qual nós não sabemos. Ter acesso ao futuro é ter acesso a informações com muito privilégio, informações muito privilegiadas. O resultado de jogos importantes, aqueles que apostam, ficariam milionários. O fato é, meus irmãos, que esse tipo de informação, embora custaria muito,
não é uma informação disponível, porque é uma informação que só Deus tem. Deus não disponibiliza aos supostos videntes. Eu não sei como é que está agora, mas no passado, todo final do ano, apareciam videntes em programas de televisão importantes, dizendo o que aconteceria no ano seguinte. Tudo mentira, tudo mentira. Deus não disponibiliza as informações do futuro, nem a videntes, nem a pseudos profetas. E são muitos na igreja evangélica, né? Pessoas fazendo profecias para o ano que vem. Estas informações não estão disponíveis. Deus, Ele tem o futuro apenas para Ele. O decreto quanto às coisas que acontecerão é algo misterioso, é algo disponível apenas ao nosso Deus. Nem anjos sabem, nem demônios sabem, ninguém sabe. Só o nosso Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, que aliás sabe porque decretou, antes da eternidade, Ele decretou tudo o que iria acontecer. O Salmo 139 diz: os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus escreveu toda a nossa história, tudo está escrito e só Ele tem acesso. Nós não temos acesso, só Deus sabe. Mas nesse sentido, os filhos de Deus, aqueles que, como nós, estamos aqui, estamos interessados nas coisas de Deus, os filhos de Deus têm certos privilégios. Não que Deus vá dizer o que acontecerá no ano que vem, mas o nosso Pai Celestial, Ele nos diz como nós devemos viver para que aconteça o que acontecer no ano que vem, nós estejamos preparados e sejamos bem-sucedidos. Então, embora o nosso Deus não nos diga o que acontecerá, Ele nos diz como nós devemos fazer ou o que nós devemos fazer para estarmos preparados para o que acontecerá no ano que vem, que nós não sabemos. E não tenha dúvida você nesta noite, que se você seguir os conselhos da palavra de Deus, especialmente estes poucos versículos que nós temos diante de nós, você vai ser bem-sucedido. Não tenha dúvida quanto a isso. Porque os versículos que nós temos aqui diante de nós são uma preparação, não apenas para o ano que vem, mas para uma vida inteira. Então, se você levar a sério isso aqui, você vai ser bem-sucedido. Você não precisa temer de jeito nenhum o ano que se aproxima. O texto que nós temos aqui, este pequeno trecho da palavra de Deus, fala sobre sabedoria. E sabedoria é aquilo que nós precisamos para viver bem. Pessoas sábias vivem melhor. Pessoas sábias sabem o que fazer e o que não fazer, o que falar e o que não falar, o que pensar e o que não pensar. A sabedoria nessa vida é essencial. Agora, não confunda a sabedoria com conhecimento. Há neste mundo pessoas com muito conhecimento, não é? Pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Conhecimento é acúmulo de conteúdo, mas o irônico é que muitas das pessoas que têm tanto conteúdo acumulado, muitas delas não têm sabedoria. Acabaram com suas famílias, com seus casamentos, não têm mais amigos, tem tanto conteúdo, mas não tem sabedoria. Por outro lado, nós conhecemos pessoas aqui na igreja que mal fizeram o ginásio, que não têm conhecimento e conteúdo, mas que são sábias. São sábias. Você pode pedir conselho e vai sair conselho bom. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Não confunda a sabedoria também com inteligência. Inteligência tem a ver com biologia, tem a ver com capacidade de você efetuar cálculos, fazer raciocínios lógicos. Isso tem a ver com a tua história de vida, o teu treino em termos de cabeça. Alguns são mais inteligentes do que os outros, mas isso não tem a ver com sabedoria. Porque há pessoas que não tiveram tanto treino em matemática, em lógica, em nada disso, e são sábias,
são sábias porque servem a Deus. Ao passo que tem gente aí com QI elevadíssimo e não acredita em Deus, ateus. Então, não confunda sabedoria com inteligência, são coisas distintas. O que é sabedoria? Sabedoria tem a ver com viver corretamente. Sabedoria tem a ver com andar de acordo com o que o fabricante, com o que o Criador estabeleceu para a tua vida. Isso é sabedoria. E eu repito, isso não tem a ver com graus acadêmicos de faculdade, nem tem a ver com inteligência. Tem a ver com andar com Deus. Andar com Deus. A Bíblia fala de alguns personagens que andaram tão proximamente a Deus que Deus os tomou para si. Tamanha era a comunhão que Deus tinha com eles, ou que eles tinham com Deus. A Bíblia fala de sabedoria, especialmente na história de Salomão, não é? Salomão, um garoto, e Deus perguntou para ele: o que você quer? Pede o que você quiser. E ele poderia pedir a morte dos seus inimigos que afetavam ou ameaçavam o reino, poderia pedir ouro sem medida, poderia pedir o que quisesse. E ele pediu sabedoria, porque ele era um garoto, um adolescente, e ele percebeu que ele precisava de sabedoria. E aí Deus o recompensou. Deus falou assim: por que você não me pediu nem ouro, nem prata, nem a morte dos teus inimigos? Eu vou te dar a sabedoria e eu vou te dar o restante também. Então note que sabedoria tem muito mais a ver com a tua proximidade com o Deus Criador, e você andar de acordo com o que o Deus Criador estabeleceu para a tua vida. Isso é sabedoria. E se você tiver sabedoria em 2025, você será bem-sucedido. Você será bem-sucedida, seja quais forem as surpresas que 2025 nos trará. Como é que isso se dá na prática, então? Vamos analisar o nosso texto. Em primeiro lugar, pessoas sábias são cuidadosas com as suas vidas. Em primeiro lugar, pessoas sábias são cuidadosas com as suas vidas. Veja o primeiro verso, que é o de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais. Tomem cuidado com a forma com que vocês andam, não como nécio. Nécio é o contrário de sábio. Sinônimos: insensato, desajuizado, sem juízo, desmiolado, irresponsável, sem entendimento. É tudo que é contrário a sábio. Esse é o nécio que aparece aqui no texto bíblico. E no nosso contexto aqui da carta aos Efésios, é alguém que vive de qualquer jeito. É alguém que vive sem se preocupar, vai vivendo, a vida o vai levando e ele vai tocando, sem preocupações com o seu Criador, sem preocupações se as pessoas ao redor serão afetadas com a sua irresponsabilidade. A pessoa vai vivendo no automático, sem grandes preocupações. E o texto fala: vede prudentemente como andais. Note, a vida é preciosa demais para você viver de qualquer jeito. A nossa vida é preciosa. Quando nós somos assaltados, qual é a nossa preocupação? É com a vida. Leva aí o celular, leva o anel. A preocupação é com a vida é preciosa. A vida é preciosa demais. Antes de Cristo, talvez você não tivesse essa percepção, mas depois que Cristo transformou a nossa vida, é aí que nós percebemos que a nossa vida é preciosa. Custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. A vida é preciosa. Então, vede prudentemente como andais, prestem atenção, tomem cuidado como é que vocês dirigem a sua vida. É o que Paulo está falando aqui aos Efésios e pelo Espírito Santo a nós também. Não podemos viver de qualquer jeito.
Neste ano que está terminando, você viveu prudentemente, com cuidado para com a tua vida, com zelo, cuidado, prudência, ou você viveu sem se preocupar com as consequências, com as pessoas que estão ao teu redor, se vão ser afetadas ou não, sem se preocupar com o teu Deus? Os irmãos estão percebendo? Então, em 2025, analise cuidadosamente como é que você vai viver em relação ao teu Deus, em relação à tua família, às pessoas ao teu redor que te amam. Analise cuidadosamente como você vai viver. Vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Já vimos que nécio é insensato, sem juízo, desajuizado. Eu não sei se você observou que o nosso texto começa com uma conjunção portanto, quer dizer, essa conjunção liga com o que vem antes, né? É uma conclusão, portanto, então está no meio de um texto. E quando nós vemos esse portanto, a gente tem que voltar para os versículos anteriores. E do que Paulo está falando? Paulo está exemplificando justamente o andar daqueles sem juízo. Paulo está exemplificando como é que andam os nécios, aqueles que não são sábios. Veja na tua Bíblia, a partir do verso 1 do capítulo 5. A partir do verso 1 do capítulo 5. Acompanhem comigo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. No nosso texto, vede prudentemente como andai. E Paulo está falando justamente de andar, de viver. Por isso que no verso 2 ele fala, e andai em amor. A nossa vida, à semelhança de Cristo, deve ser uma vida de amar o próximo, amar as pessoas, amar a Deus, fazer o bem. Se você tem condições de ajudar, ajude, porque nós somos discípulos de Cristo. Verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. O andar do insensato é um andar malicioso, de pensamentos maliciosos, de olhos maliciosos. O andar do sábio é o contrário. A impudicícia, que tem a ver com pecado sexual, e toda sorte de impureza e cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então o sábio, ele cuida dos seus pensamentos. O sábio cuida da sua boca, da sua língua. Fala menos e fala com mais aproveitamento. Sem conversação torpe, sem palavrões, essa é a ideia aqui. Nem palavras vãs ou chocarrices, palavras fúteis, palavras, piadas maliciosas, coisas sujas, nada disso, coisas inconvenientes, pelo contrário, ações de graças. Verso 5, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é incontinente? É aquele sem domínio próprio, é aquele que não se controla. O texto está falando que nós temos que controlar os pensamentos, controlar a língua, controlar o nosso viver. E Paulo está advertindo, saibam que quem não tem controle sobre essas coisas, não vai herdar o reino de Deus, nem incontinentes, nem impuros, nem avarentos. A avareza aqui é colocada como idolatria, porque o amor ao dinheiro, nada disso tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, verso 6, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não sejais participantes com eles. E o final do texto, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor,
e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, resumindo, a pessoa que Paulo está exemplificando aqui é justamente o nécio, é justamente o insensato. É uma pessoa que está vivendo de acordo com a carne, de acordo com o mundo, de acordo com o que todo mundo vive. Mas o sábio, ele é diferente. E a exortação aqui é: não vivam como nécios, vivam como sábios. Vivam como sábios. Não como nécios, e sim como sábios. E como é que um sábio anda? Ora, obedecendo a Deus, imitando a Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, eles têm sido educados aos pés de Jesus, lendo a sua palavra. O sábio é aquele que vive de acordo com o que Deus quer que nós vivamos. Seguem o Mestre Jesus Cristo na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir e de reagir. Nós que seguimos a Cristo, que temos o nome de cristãos, a gente sempre tem que pensar nisso. Como é que Cristo reagiria nessa situação? Aí você vê uma cena e aí você tem o teu pensamento, mas você pode pensar: e como é que Cristo veria esse tipo de coisa? Porque nós somos discípulos, nós temos que reagir como Cristo. Vou dar um exemplo. Perto de casa, a gente passa por um riozinho e do lado tem um comércio, e pessoas que moram na rua fizeram ali um cercado, alguma coisa, e eles estão vivendo ali. E eu passei, e Vivian me mostrou, e a minha primeira reação foi pensar: puxa vida, esse pessoal só atrapalha a vida dos outros, porque parece que é um comércio ali, e eles estão ali na frente e tal. E aí eu pensei: mas como é que Cristo olharia para isso? Será que Cristo pensaria no comércio ou pensaria nas pessoas? São seres humanos que estão ali, dormindo na rua, dormindo na calçada. Qual seria o olhar de Jesus Cristo? Será que ele pensaria no comércio ou pensaria nas pessoas? Esse é só um exemplo para que nós percebamos, meus irmãos, que nós temos os nossos pensamentos, que são de corações que não são santos. Por isso que a gente tem que se policiar. Se nós somos discípulos de Cristo, a gente sempre tem que pensar: o que Cristo falaria aqui? O que Cristo responderia? O que Cristo pensaria? Nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Nós já temos elementos para tentar imitar o nosso Mestre. Esse é o ponto. Nós, discípulos, temos que nos parecer com o nosso Mestre. Isso é óbvio, é óbvio. Nós não somos alunos, nós somos discípulos. O aluno entra numa sala de aula, absorve o conteúdo, vai embora. O discípulo vive e imita o seu mestre, de modo que nós temos que nos parecer com Cristo. Nós somos discípulos. Esse é o ponto. Então, em primeiro lugar, pessoas sábias são cuidadosas com as suas vidas, pensam bem: que rumo a minha vida está tomando? Eu estou agradando a Deus? Eu estou preocupado com as pessoas ao meu redor, com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido? Pessoas que analisam muito bem como é que estão vivendo. Em segundo lugar, pessoas sábias aproveitam bem o tempo. Pessoas sábias aproveitam bem o tempo. Veja a continuação do versículo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo, em nossos dias, na verdade, sempre foi algo precioso. Tempo é algo precioso, precioso. Certa vez alguém colocou o seguinte anúncio em um jornal: perdidas ontem,
em algum lugar entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma cravejada com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. Poeticamente dizendo, que se você perde 2 horas do teu dia, não tem como reaver. O tempo é algo que quando você perde, ele vai embora. Por isso que é tão precioso. E veja a palavra de Deus dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Cuidando, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Na medida em que você vai ficando mais velho, você vai percebendo cada vez mais como o tempo é algo precioso, precioso, que não pode ser jogado fora. O tempo passa e nós não podemos mais recuperá-lo. Neste ano, quantas vezes você olhou para a sua semana e pensou, eu poderia ter aproveitado melhor o tempo, eu fiz coisas que não precisava, joguei tempo fora. Quantas vezes no final de um dia você olhou para trás e pensou, puxa, eu não consegui fazer tudo o que eu precisava porque eu joguei fora fazendo isso, eu desperdicei e agora já não dá mais, acumulou para o dia seguinte. Quantas vezes o tempo é algo precioso, uma vez perdido não volta, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como diz um poema, para saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano na escola. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Percebe como o tempo é precioso? Remir o tempo, aproveitar o tempo, é sabedoria. E a nossa geração tem jogado o tempo fora. Nós estamos numa época em que o tempo tem sido desperdiçado por coisas que não são importantes. Pense, por exemplo, no tempo que você gasta diretamente com Deus. Eu quero dizer, com leitura da palavra, oração diária, cultos, as coisas. Veja, a nossa vida é para Deus. Quando você trabalha 8 horas no teu trabalho, é para Deus, é para glorificar Deus. Mas eu estou pensando aqui em vida devocional. Quanto tempo você gasta na semana, das 168 horas que Deus te dá, quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, orando, participando de cultos, tudo relacionado com as coisas de Deus, diretamente? São 168 horas semanais. 10% dá quanto? 16, vamos arredondar para baixo. Faça as contas aí. Se você ao menos gasta 10% do teu tempo com as coisas diretamente relacionadas com Deus. Faça as contas, faça as contas. Você não vai chegar em 10%, não vai chegar. E o triste é que talvez você chegue em 1%, que é muito pouco. De 100, 1% é muito pouco. Esse é o momento de nós pensarmos na nossa vida. Quanto nós temos dedicado a Deus? Quer consertar? Quer aumentar o tempo com Deus para tentar chegar em 10%? Leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, venha no culto de manhã e à noite, escola dominical, reunião de oração na quinta-feira, participe de tudo que a igreja oferece e faça as tuas devoções diárias. E aí talvez você chegue em 10%. Note que é pouco, mas ainda é muito mais do que 1%. Tempo é precioso e o nosso tempo tem que ser devolvido a Deus também, porque Ele é o dono do nosso tempo, é Ele que nos dá tudo.
Paulo ainda fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Note que na época de Paulo, os dias já eram maus naquela época, né? E na nossa época ainda mais. Não vamos nos delongar, mas a gente vive num mundo, por exemplo, de secularismo, em que o importante é o momento. Ninguém está preocupado, ninguém não, né? Grosso modo, a maioria da geração, não está muito preocupada com o futuro, está preocupada com aqui e agora, com o momento. Vamos desfrutar, carpe diem, aproveite o dia, que não há nada de novo embaixo do sol, nada mais é do que comamos e bebamos porque amanhã morreremos, que os profetas, era um ditado que já existia no passado, e cujos profetas mostravam a insensatez dele. Nós vivemos dias maus também, dias de humanismo, em que o homem passou a ser a medida de todas as coisas, e não Deus e a sua palavra. Dias de glorificação do ser humano, ao invés de glorificação de Deus. Dias em que a solução para a humanidade está no homem, em algum cientista que descubra alguma coisa, em alguma tecnologia que nos leve para o espaço. Nunca está em Deus a solução das coisas, sempre está no homem, na ciência, na tecnologia, na medicina. Dias de glorificação das coisas, ao invés do Criador, que fez todas as coisas. Dias de materialismo, em que a felicidade é buscada no dinheiro e não em Deus. E depois de tantos suicídios de pessoas ricas, de pessoas famosas, mostrando que não há felicidade plena quando se tem fama, poder e dinheiro, senão essas pessoas não se suicidariam. Mesmo assim, o mundo ainda busca essas coisas, como se elas fossem a fonte da felicidade, a fonte da alegria. Dias maus. Então, remindo o tempo porque os dias são maus. Pessoas sábias, elas aproveitam bem o tempo. Em terceiro e último lugar, pessoas sábias procuram conhecer a vontade de Deus. Então, primeiro, pessoas sábias são cuidadosas com suas vidas. Segundo, pessoas sábias aproveitam bem o tempo. Terceiro, pessoas sábias procuram conhecer a vontade de Deus. É o último versículo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos, nécios, de novo, sejam sábios e procurai compreender qual é a vontade de Deus. Aqui nós temos uma diferença. Uma coisa é conhecer a vontade de Deus, outra coisa é compreender a vontade de Deus. Nós já vimos que Deus tem uma vontade secreta. Ele não revelou o que vai acontecer em 2025. Nós chamamos isso de vontade decretiva. É uma vontade escondida de Deus que Ele não revelou. Mas existe também a vontade preceptiva, que é a vontade de preceitos que Deus revelou. A vontade de Deus para a nossa vida está aqui, 66 livros. Então, antes de compreender a vontade de Deus, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, que é geral, para aí, com esse conhecimento geral, você vir para o particular, o que Deus espera da minha vida. Aí você vai compreender a vontade de Deus aplicada na sua vida. É assim que vivem pessoas sábias, se preocupando com isso. O que será que Deus tem para a minha vida? Qual será o plano de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça na minha vida secular, na igreja? Qual é o plano de Deus para o meu futuro? O que Deus está esperando de mim? Ele não vai mandar um anjo, mas Ele espera que você leia a Bíblia, Ele espera que você ouça conselheiros, porque Deus fala por meio de pai e mãe, que são autoridades sobre a sua vida. Deus fala por meio dos presbíteros da igreja, conselheiros, homens e mulheres da igreja. Deus usa essas pessoas para dar bons conselhos. Então você tem que ser sensível. O que Deus quer da minha vida? Abra os ouvidos, comece a ouvir, leia a palavra, ouça os conselheiros. Deus vai te direcionar. Pessoas sábias se preocupam com isso. Pessoas sábias não vivem a vida no automático, vai vivendo,
vai batendo a cara e vai vivendo. Não, não. Pessoas sábias se preocupam com a vontade de Deus. A tua vida é preciosa demais para você não se preocupar. E Deus tem planos para as nossas vidas. Basta compreendermos a vontade de Deus. Eu concluo. O que acontecerá em 2025 então? Será que nós teremos problemas de saúde difíceis? Ou a saúde será estável? As questões financeiras, o que será que acontecerá com o Brasil, com a tua renda, na vida emocional, familiar? Teus familiares passarão por dificuldades. O futuro é algo de fato misterioso, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe, e embora Ele não nos diga o que vai acontecer, Ele nos mostra, Ele nos mostrou como podemos estar preparados, Ele nos dá da sua sabedoria. Então, recapitulando, se você entrar em 2025 com prudência, analisando cuidadosamente como você vai viver, como você vai andar com sabedoria, seguindo a Jesus, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida, não tenha dúvida. Se você entrar em 2025 percebendo que tempo é uma coisa valiosa, que você não pode jogar fora, e aproveitando melhor o teu tempo, sendo mais produtivo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, devotando tempo para Deus em primeiro lugar, Deus vai te abençoar, não tenha dúvida. E por fim, se você entrar em 2025 com a decisão de conhecer mais a Deus e compreender mais o plano de Deus para a sua vida, você vai ser mais feliz, porque aqueles que se aproximam de Deus são recompensados sempre. Por fim, irmãos, 2025 é de fato um mistério, é como um mar escuro. Nós estamos no barco, um mar escuro pela frente, mas nós temos as luzes da palavra de Deus, nos iluminando o nosso caminho. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Agora, no final do ano, o Conselho da Igreja nomeou pessoas para os trabalhos de 2025. As sociedades internas também elegeram os seus pares para os trabalhos de 2025. E nós teremos neste momento, como de costume, o ato de posse, para que essas pessoas devidamente empossadas, e aqueles que não estão aqui, são empossados simbolicamente, possam trabalhar em 2025. Então, eu vou chamar aqui à frente todos aqueles que trabalharão aqui na igreja no ano que vem, e na medida em que eu for chamando, eu peço que venham e vão se colocando aqui à frente. São estes os nomes: o conselho da igreja, aqueles que cuidam da igreja, pastoreiam a igreja. O pastor da igreja, o presidente do conselho, é o reverendo Ageu, que está aqui. O vice-presidente do conselho, presbítero Marcos Serra Ribeiro. O secretário, presbítero André Barbosa Neves Raimundo, que está em viagem. Membros do conselho, presbítero José Mendes Marques, presbítero Carlos Eduardo Salerno está em viagem, presbítero Davi Vila Nova. Representantes ao presbitério, presbítero Davi Vila Nova, presbítero Carlos Eduardo Salerno. Junta diaconal, presidente, diácono Vitor Hugo Ferro Cítero. Vice-presidente, diácono Tiago Fortunato Monte Gonella. Secretário, diácono Rafael José Torres Papa. Membros, diácono Agenor Aparecido Silveira, diácono David Souza Farias, e o conselheiro da junta diaconal é o pastor da igreja. Responsável pela música, diácono David Souza Farias. Departamento Audiovisual, coordenador Rafael Lima Andrade,
Membros: João Choi, Davi Moreira de Magalhães, Vinícius Vital Silveira, André Luiz Salerno Caetano, Felipe Luiz Salerno Caetano, Davi Castanho de Moraes, Conselheiro, Presbítero Davi Villanova. União de Crianças Presbiterianas, Conselheiros Marco Antônio Salco Xavier, Maria Silvana dos Santos Salco Xavier. União Presbiteriana de Adolescentes, Presidente Bianca Moreira de Magalhães. Se vocês puderem fazer aqui uma meia-lua aqui pela frente. Presidente Bianca Moreira Magalhães, Vice-Presidente André Luiz Salerno Caetano, Primeira Secretária Laura Otaviano Alves, só um minutinho. Sim. Segundo secretário Daniel Moreira de Magalhães, tesoureiro Vinícius Vital Silveira, conselheiro seminarista Luiz Ricardo Bezerra de Jesus viajando, UMP, União de Mocidade Presbiteriana, presidente Stefano Choi, vice-presidente Eduardo Coscaque, primeiro secretário Davi Moreira de Magalhães, segundo secretário Rafael José Torres, tesoureiro Rafael Lima Andrade, conselheiro presbítero Eduardo Salerno. Sociedade Auxiliadora Feminina, presidente Vânia Salerno, vice-presidente Tatiele de Souza Martins Fortunato, primeira secretária Dilma de Sene Corado Salerno viajando, segunda secretária Andréia Aparecido Severino Silveira, a SAF vai arrumar aqui a meia-lua. Conselheiro presbítero Carlos Eduardo Salerno, Escola Dominical Superintendente Gustavo Pereira Alves, Vice-Superintendente Rafael Lima Andrade, Coordenadora Departamento Infanto Juvenil Vivian Bertoni Moreira de Magalhães, Classe Joias de Cristo de 0 a 3 anos, Ellen Azambuja Gonçalves, Vitória Inácio Pereira Torres, Tatiele de Souza Martins Fortunato. Classe Pequeninos de Jesus, 4 e 5 anos, Davi Moreira de Magalhães e João Choi. Teremos dois homens, 2 jovens dando aula para os pequeninos. Classe Cordeirinhos, Vivian Bertoni Moreira de Magalhães e Patrícia Helena Custódio. Classe Lírio dos Vales, a Cordeirinhos é de 6 a 8, Lírio dos Vales de 9 a 11, presbítero André Barbosa e Eduardo Coscaque. Classe Mais Que Vencedores, de 12 a 15 anos, Dona Mara de Melo Ribeiro e o seminarista Luiz Ricardo. Classe de Adultos, Reverendo Ageu, presbítero Marcos Serra Ribeiro, presbítero Carlos Eduardo Salerno, seminarista Diácono Tiago Fortunato Montegonella, Gustavo Pereira Alves e Eduardo Coscaque Ribeiro. Estes são os irmãos que foram escolhidos por Deus para este trabalho, e a vontade de Deus se manifestou ou pelo voto ou pela nomeação do conselho. Saibam os irmãos que vocês estão aqui, não é por vontade humana, Deus os escolheu para este trabalho e Deus vai capacitá-los para este trabalho também. Nós vamos orar então, pedindo as bênçãos de Deus sobre vocês. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos porque a igreja é tua e o Senhor levanta homens e mulheres para o teu trabalho, Pai. Nós te louvamos porque a disposição que eles têm no coração para te servir vem do Senhor mesmo. É o Senhor quem toca nos corações e os anima para o trabalho. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, aqueles que não podem estar, capacitando os teus servos, as tuas servas, para o trabalho no ano que vem, que eles, ó Pai, sejam muito dedicados e sejam muito felizes trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, e que aqueles, ó Pai, que estarão aos seus cuidados, sejam muito beneficiados pela vida zelosa dos teus servos. Abençoa com os teus servos todos os seus familiares, Pai. Abençoa o trabalho da nossa igreja, para que nós glorifiquemos sempre o teu nome, Pai. Abençoa os irmãos que estão viajando, traze-os em segurança,
de acordo com a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nome do conselho, então, eu declaro vocês empossados para os trabalhos do ano que vem. Que Deus os abençoe. Eu vou cumprimentá-los. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vinícius, Deus te abençoe. Felipe, Davi, André, Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Deus abençoe, Thiago. Deus abençoe. Vivi, Laura, Deus te abençoe. Patrícia, Deus abençoe. Dona Mara, Deus abençoe. Vivi, Deus abençoe. André, Deus abençoe. Vânia, Tati, Deus abençoe muito. Podem sentar, irmãos.